Existe um tipo de silêncio na vida de um pai ou de uma mãe que dói de uma forma única, diferente de qualquer outra perda que se possa imaginar. É aquele silêncio que preenche a sala ou que ecoa nas linhas de uma conversa fria por mensagem, quando seu filho adulto está fisicamente presente, talvez sentado no sofá, olhando o celular, mas a conexão emocional não flui mais como antes. Você sente uma parede invisível, uma barreira sutil, mas inegável entre vocês. E a pergunta que não cala é sempre a mesma: o que eu fiz de errado para que meu filho se afastasse de mim dessa forma? Você não está sozinho nessa dor, e eu quero que você saiba que esse sentimento de confusão e de luto por um relacionamento que mudou não é um sinal de fracasso, mas sim um sintoma complexo de uma transição de vida que raramente é discutida abertamente. Hoje, não vamos apenas lamentar essa distância que se instalou entre vocês, mas vamos mergulhar fundo nas raízes desse afastamento emocional, buscando não culpados, mas sim a clareza e as chaves necessárias para compreender o que está causando isso. Eu lhe prometo que ao final deste nosso encontro, você terá uma nova lente para enxergar essa dinâmica e estratégias concretas para começar, com cuidado e respeito, a reabrir a porta de um relacionamento mais significativo, mais adulto e, surpreendentemente, mais profundo do que o que existia na infância. Você olha para trás e vê anos de dedicação, de sacrifícios, de noites sem dormir e de um investimento emocional que é a própria definição do amor incondicional. E agora, justamente nesta fase da vida em que você talvez esperasse colher os frutos da cumplicidade e da amizade madura, sente-se substituído ou, pior, ignorado. A dor é amplificada porque, para o pai ou para a mãe, o filho, mesmo adulto, continua sendo a principal fonte de identidade e de propósito. Quando o filho se afasta, ele não está apenas se afastando de uma pessoa, ele está, sem querer, abalando a estrutura de quem você é. Muitos pais com mais de 50 anos, em meio à fase do ninho vazio ou da aposentadoria, percebem que a ausência do papel de cuidador diário cria um vácuo que eles tentam preencher, muitas vezes, invadindo, mesmo que com a melhor das intenções, o espaço de vida do filho adulto. Esse é o contexto emocional onde a distância começa a crescer. O filho, buscando sua plena autonomia, sente-se sufocado por essa tentativa de preenchimento, e o único mecanismo de defesa que encontra é, paradoxalmente, o afastamento. Vamos agora desvendar as causas psicológicas profundas desse afastamento. A primeira e mais crucial é o que a psicologia chama de processo de separação e individuação incompleto. Este processo deveria ter seu auge na adolescência, mas em muitas famílias ele nunca se completa totalmente. O filho adulto precisa se ver e ser visto pelos pais como uma entidade separada, autônoma, com o direito de cometer os próprios erros e tomar decisões diferentes. Muitos pais, com a sabedoria da idade e a experiência de vida, têm imensa dificuldade em permitir que essa autonomia se manifeste plenamente. A crítica, mesmo que velada sob a forma de conselho, é percebida pelo filho como um ataque direto à sua capacidade de ser um adulto competente. Essa constante necessidade de corrigir a rota do filho adulto é um dos gatilhos mais eficazes para o afastamento. A segunda causa profunda é a persistência dos padrões de interação da infância. Pense em como vocês se comunicavam quando ele era adolescente. Se havia um padrão de controle, de julgamento ou de comunicação unilateral, onde o pai falava e o filho apenas ouvia, esse padrão não desapareceu magicamente quando ele fez 18 anos, ele apenas ficou mais tóxico. O filho adulto que se afasta está muitas vezes reagindo aos mesmos mecanismos de crítica e controle que o magoavam na infância, mas agora, com os recursos de um adulto, ele pode finalmente escolher se retirar da dinâmica que lhe causa dor. A diferença é que na infância ele não podia sair do quarto. Hoje, ele pode não atender o telefone ou limitar as visitas a um breve almoço protocolar. A terceira causa, e talvez a mais dolorosa de reconhecer, é a projeção parental. O pai ou a mãe inconscientemente projeta no filho suas próprias expectativas não realizadas, seus medos e suas inseguranças. Você pode estar sentindo que a vida do seu filho precisa ser perfeita para que se sinta um pai ou mãe bem-sucedido. Quando o filho sente esse peso, essa expectativa de ser o troféu ou o reflexo do sucesso parental, o afastamento torna-se uma forma de reivindicar a posse da própria vida e de suas imperfeições. A psicologia sistêmica, por exemplo, fala muito sobre a diferenciação do self. Um indivíduo bem diferenciado é capaz de manter a calma e a clareza de pensamento mesmo sob pressão emocional intensa do sistema familiar.
Um dos maiores motivos de afastamento é o filho adulto não conseguir se diferenciar do pai ou da mãe sem gerar um conflito constante. O afastamento, nesse contexto, é a forma menos destrutiva que ele encontra para dizer: eu sou eu, e minhas escolhas não são um julgamento sobre quem você é. Um estudo clássico sobre a transmissão intergeracional de padrões de estresse, embora focado em traumas mais severos, nos mostra que a maneira como os pais lidam com seus próprios problemas de ansiedade e autorregulação é absorvida pelos filhos de maneira profunda. Se o pai ou a mãe demonstra dependência emocional excessiva ou desespero diante da distância, o filho sente-se pressionado a ser o terapeuta ou o suporte emocional dos pais, algo que ele não tem obrigação de ser, e isso o afasta ainda mais. Pensemos no caso fictício, mas muito comum, de Dona Lúcia, uma mãe de 65 anos, cujo filho Pedro, de 38, começou a responder às mensagens com monossílabos e a evitar conversas mais longas. Dona Lúcia lamentava que Pedro nunca ligava e que os encontros eram sempre apressados. O que estava causando o afastamento, no entanto, não era a falta de amor de Pedro. Na verdade, Pedro se afastava porque cada telefonema de Dona Lúcia continha inevitavelmente uma rodada de conselhos não solicitados. Ela perguntava sobre o novo emprego dele e antes que ele pudesse terminar a frase, ela já estava sugerindo que ele deveria ter negociado um salário maior, que a empresa não parecia sólida o suficiente ou que ele deveria usar roupas mais formais. Pedro, um homem plenamente capaz, sentia que a mãe o via como um eterno adolescente em necessidade de tutela. O afastamento dele era uma medida protetiva. Ele estava protegendo sua autoestima e seu direito de ser imperfeito sem ser avaliado a cada 5 minutos. Ele amava a mãe, mas não conseguia suportar a maneira como ela o fazia sentir diminuído, e a única forma que encontrou para parar de ser ferido era criando uma distância emocional segura. Este exemplo ilustra perfeitamente como a intenção de ajudar do pai é muitas vezes interpretada como uma crítica destrutiva pelo filho. A transformação dessa dinâmica começa quando aceitamos que a fase anterior do relacionamento, aquela de pai-tutor e filho dependente, acabou. O afastamento do seu filho adulto não é o fim da história de vocês. É um convite doloroso, mas necessário para construir uma nova história, uma base baseada no respeito mútuo entre dois adultos. Você precisa fazer o luto pelo relacionamento que foi, para poder abraçar o relacionamento que pode ser. O primeiro passo prático e revolucionário que você pode dar é dominar a arte da escuta sem agenda. Isso significa ouvir seu filho sem preparar mentalmente sua resposta, seu conselho, sua crítica ou sua solução enquanto ele está falando. Quando ele lhe conta algo, seu único objetivo deve ser compreender o sentimento dele e não mudar o resultado ou a decisão dele. Pratique a escuta profunda, aquela que se concentra na emoção por trás das palavras. Se ele disser que está frustrado com o trabalho, não diga: "Eu te avisei que essa área era instável." Diga: "Sinto muito que você esteja passando por essa frustração. Parece ser muito difícil." A validação emocional é a maior ponte que você pode construir sobre o abismo da distância. A segunda estratégia poderosa é a prática da autorrevelação vulnerável e não a projeção de culpa. Em vez de perguntar "por que você está tão distante?", o que soa acusatório, tente algo como: "Filho, tenho sentido muita falta da nossa conexão e às vezes me sinto inseguro sobre como ser seu pai nesta nova fase. Isso não é culpa sua, é só o meu sentimento. Eu gostaria de saber o que, da minha parte, posso fazer diferente para que você se sinta mais confortável em compartilhar as coisas comigo." Essa abordagem desarma o filho, pois mostra que você está disposto a olhar para o seu próprio comportamento e que você está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos, sem depositá-los nas costas dele. É um convite para a intimidade, em vez de um ultimato para a mudança de comportamento dele. Em terceiro lugar, estabeleça limites para si mesmo e não para o seu filho. A tentação de dar conselhos não solicitados é quase irresistível para um pai. Crie uma regra pessoal, como a regra dos 3 segundos. Quando seu filho compartilhar um problema, espere 3 segundos antes de falar. Se a primeira coisa que vier à sua mente for um conselho, uma crítica ou uma solução, force-se a engolir e, em vez disso, faça uma pergunta aberta. "O que você pensa em fazer a respeito disso?" Ou "como posso te apoiar nisso se for o caso?"
O simples ato de transferir a responsabilidade da solução de volta para ele, o filho adulto, é a maior prova de confiança que você pode oferecer. Você está dizendo: eu confio na sua capacidade de resolver isso. E confiança é a base de qualquer relacionamento adulto saudável. A quarta estratégia, e vital para a sua saúde emocional, é o reinvestimento em sua própria vida. O filho se afasta menos quando sente que a felicidade e a realização dos pais não dependem dele. Se você preencheu o vazio da sua identidade com a identidade de ser mãe de ou pai de, a saída do filho deixa um buraco. Busque novos hobbies, dedique-se a projetos que você adiou, fortaleça seus relacionamentos de amizade e conjugais. Quando seu filho adulto vê que você tem uma vida rica, plena e autônoma, ele se sente aliviado do peso de ter que ser seu único propósito e, paradoxalmente, ele se sentirá muito mais atraído a se reaproximar, pois a interação com você será leve e desinteressada, não uma cobrança por atenção. O quinto ponto prático: o poder da carta. Se a comunicação verbal está tensa ou superficial, escreva uma carta, mas uma carta especial. Não é uma carta de queixa, é uma carta que reconhece o esforço dele, que se desculpa por erros passados que você reconhece e que reafirma seu amor incondicional, sem expectativas de retorno. Diga algo como: sei que nem sempre fui o pai ou a mãe que você precisava, e sinto muito pelas vezes em que minha preocupação se manifestou como crítica. Eu te amo, e meu maior desejo é que você seja feliz, do jeito que você escolher. Você não precisa me ligar mais, nem menos. Apenas saiba que, quando você estiver pronto, eu estarei aqui para um café, sem perguntas, apenas para desfrutar da sua companhia. Esta carta deve ser um documento de rendição de controle e de reafirmação de amor. Lembre-se, a distância emocional não se dissolve da noite para o dia, pois foi construída ao longo de muitos anos de padrões. A paciência e a consistência em seu novo comportamento são os seus maiores ativos. Você precisa ser a rocha de estabilidade e de amor não controlador. Não espere gratidão imediata ou uma mudança drástica. O objetivo é a construção de uma nova fundação, tijolo por tijolo. Muitas vezes, a necessidade de se afastar do filho adulto é, na verdade, a necessidade de se afastar do padrão de pai ou mãe que você ainda insiste em ser. Seu filho não rejeitou você, ele rejeitou um papel que você estava tentando impor a ele. Abrace o luto por esse papel. Aceite o convite para a reinvenção. Você tem a chance única de se tornar o amigo de confiança, o confidente amoroso, o ouvinte sem julgamentos que seu filho adulto realmente precisa e valoriza. Este processo de redescoberta e de reajuste é, na verdade, um dos atos de amor mais profundos que você pode praticar nesta fase da vida. O objetivo não é ter seu filho de volta como criança, mas sim construir uma ponte segura para o adulto complexo e autônomo que ele se tornou. Essa ponte é feita de respeito, de autonomia e, acima de tudo, de silêncios confortáveis, onde a presença vale muito mais do que 1000 palavras de conselho. Aproxime-se com leveza, mantenha a porta aberta, mas não force a entrada. Dê espaço para que ele sinta falta, para que ele perceba que a qualidade da sua presença mudou. Permita que seu filho venha até você, e quando ele vier, receba-o com o calor do seu coração e a dignidade do seu novo papel. O de pai ou mãe que confia e que apoia incondicionalmente, sem tentar governar a vida do outro. O afastamento pode ser doloroso, mas é também a semente de um reencontro mais maduro e verdadeiro. Acredite no poder da sua transformação. Comece hoje.